Tudo começa quando Jerônimo leva café da manhã na cama para Renata, e então ela agradece, mas pergunta o porquê ele se envolveu com Marina, e então a discussão começa de novo, e Jerônimo tenta explicar que talvez tenha sido por solidão e por ter alguém para estar junto, assim como aconteceu com ela e Augusto, mas Renata diz que nunca teve intimidade com Augusto. Jerônimo fica surpreso, e ela fala que nem correspondia aos beijos dele, e que as mulheres precisam de algo a mais para se entregar, diferente dos homens, e então começa a chorar dizendo que não sabe o porquê Jerônimo se meteu com Marina. Ele fala que sempre foi sincero com ela, e garantiu que não a amava. Mas Renata diz que isso não importa, porque agora os mais prejudicados serão ela e os filhos deles que já estão a caminho. Renata fala que às vezes pensa que não vai suportar isso, mas Jerônimo abraça ela e garante que vai sim, porque os dois vão passar por isso juntos. Por outro lado, Augusto sai de uma loja e Ezequiel encontra com ele, e então Augusto pergunta se ele não ouviu falar nada sobre o caso de Aurora, e Ezequiel diz que não, e então Augusto pergunta se ele tem certeza e em seguida quer saber se ele ouviu dizer o que aconteceu com eles na praça, e Ezequiel nega. Augusto fala que todo mundo ficou sabendo, e é estranho que ele não saiba, e então Ezequiel fica sem reação e fala que as pessoas sabem que ele trabalha para Augusto. E não ficam comentando nada com ele, e então Augusto lembra a ele que a lealdade é muito importante, e Ezequiel garante que sabe disso. De volta ao apartamento, Renata toma café e agradece Jerônimo, e em seguida fala que vai ajeitar suas coisas para ir ao hospital se despedir de seu pai, e depois partirem para a fazenda por causa do casamento de Lázaro e Carina. Jerônimo concorda, e quando Renata está indo para o banheiro, ele a impede e pergunta aonde ela vai, e Renata diz que vai tomar banho, mas ele fica enrolando com ela na cama, mas Renata fala que precisa ir e não vai demorar. Jerônimo fica pensando que não pode compartilhar sua alegria com Renata, cada compra de roupinha e acessórios para seus bebês, e então se sente culpado por ela ficar tão mal, e enquanto isso, César juntamente com Adriana e Benjamin vão visitar um lugar para ser o restaurante dele, e nesse meio tempo o médico coloca a chave do cofre atrás do quadro do consultório para Álvaro não encontrar, e então sai da sala, e em seguida Álvaro aparece e pega a chave e abre o cofre. E pega uma quantidade de dinheiro de lá. Na Bonita, a mulherada está ajudando Carina a ajustar o vestido do casamento, e nisso César está feliz com o local, e Álvaro termina de roubar o dinheiro para ir atrás de Carina. No apartamento, Jerônimo compra as passagens para ele e Renata irem ao povoado no fim de semana para o casamento, e em seguida resolve ligar para Marina e perguntar pelos filhos. E fala que a notícia de que eles terão gêmeos o deixou muito agitado, e Marina diz que também se sente assim. Ela confessa que está um pouco nervosa com isso, e ele quer saber o porquê, e Marina diz que serão muitos gastos, e que vai demandar muito do tempo dela. E então Jerônimo diz que o melhor a se fazer é ela parar de trabalhar. Marina diz que não sabe, mas essa realmente seria a melhor opção, e diz que o apoio de Jerônimo a deixa mais protegida, e então ele pede para ela não ir embora do povoado, e Marina diz que vai pensar nisso. Por outro lado, Renata chega no hospital e encontra com Roberta, e pergunta como seu pai acordou. E ela diz que não sabe, porque acabou de chegar e vai até a cafeteria, porque não tomou café, e pergunta se a irmã quer, mas Renata diz que não, porque Jerônimo levou café na cama para ela.
Roberta fala que ele está realmente tentando compensar ela, e Renata não entende, e Roberta faz questão de dizer que é por causa dos filhos gêmeos que ele vai ter. Renata pergunta se ela ouviu, e a irmã fala que com certeza, até porque eles estavam aos berros, e então pergunta com quem ele terá esses bebês. Renata comenta que é com Marina, e Roberta finge surpresa e fala que não gosta dessa doutora, e que ela se fazia de tão puritana, mas engravidou do marido dos outros. E Renata fala que eles estavam separados, mas Roberta diz que ainda assim ele era casado. Ela comenta que pelo menos isso vai tirar um pouco do peso de cima de Renata, e ela não entende. E então Roberta comenta que Marina dando filhos para Jerônimo, ela não vai precisar se preocupar em ter também, e assim não corre o risco de seus filhos virem com a personalidade da mãe dela. Renata fala que a irmã fala umas coisas muito cruéis, mas Roberta diz que é verdade, e pede para ela imaginar como seria essa situação, e deixa Renata sentida. Na cadeia, Josefina está com a psiquiatra e mais um doutor, e então ela comenta que está escrito na ficha de Fina que ela começou a dizer que se chama Regina Soberon, e quer tudo que diz respeito a essa senhora, e então o doutor tenta sinalizar para ela falar alguma coisa, mas Fina se faz de doida e fica paralisada. De volta ao hospital, Renata pede para Roberta não dizer nada para a família sobre a gravidez de Marina, porque ela vai contar no momento certo. Então Roberta concorda, e depois pergunta para a irmã o porquê ela e Jerônimo estavam dizendo que Augusto é um assassino. Renata fica nervosa e fala para ela esquecer o que ouviu, mas Roberta insiste dizendo que ele pode ser tudo menos um assassino, e quer saber o motivo para eles acharem isso, mas Renata não fala nada e diz que vai ver seu pai. Roberta fica com raiva porque não conseguiu tirar muita coisa dela, e então abre a bolsa para pegar o celular. Ela liga para Augusto, e fala que sua irmã não contou porque acha que ele é um assassino, mas garante que ela está muito sentida. E então Augusto furioso diz que não entende o porquê disso, e Roberta fala para ele descobrir, porque senão todo o plano que ele tem para separar Renata de Jerônimo vai por água abaixo, e deixa ele furioso. No quarto, Regina e Constanza estão com a enfermeira e Gonçalo, e então a moça diz que já terminou, e quando ela vai saindo Renata chega querendo saber como ele está. Regina fala que em breve ele estará de alta, e Renata fica muito feliz e diz que ele vai melhorar muito estando em casa. E Regina fala que ele vai para a casa de Renata. E ela não entende e quer saber como assim para a casa dela. Constanza fala que Gonçalo deixou a casa que eles moravam para ela. E Regina completa dizendo que ficaria para Fina, mas depois de tudo que aconteceu ele decidiu deixar para ela. E então Renata agradece e diz que ele não precisava fazer isso, e que seu pai está sempre pensando nela, e diz que o ama, e então Gonçalo dá um sorriso, e Regina comenta que ela foi a primeira a tirar um sorriso dele. No dia seguinte, o médico chega no consultório e vê que seu cofre está aberto, e então sai correndo porta afora. E nesse meio tempo, Carlos está instruindo Lázaro na preparação das misturas, e em seguida tenta ajudar e cai. E nisso Gonçalo está chegando em casa e recebe toda a ajuda e carinho da família, e por outro lado, Josefina está fazendo exames e mantendo seu teatro dizendo que é Regina Soberon. Na Bonita, Carlos e Matilde estão trabalhando, quando Renata e Jerônimo chegam e cumprimentam eles, e então perguntam o porquê Carlos está mancando, e Matilde conta que ele caiu, mas Carlos fala que isso não é importante, e então chama eles para sentar.
Carlos pergunta como está o pai dela, e Renata fala que ele está se recuperando aos poucos. E então Matilde pergunta pela mãe dela, e Carlos mostra que não gostou. Mas Renata diz que está tudo bem, e que naquele dia será decidido se ela vai continuar na cadeia ou se vai para a clínica psiquiatra. Matilde fala que não quis fazer ela se sentir mal, e Renata diz que sabe disso, e que ela não precisa se preocupar, e então fala que foi para a fazenda respirar novos ares. Na cadeia, todos estão reunidos esperando o veredito, e Regina fala que enfim Josefina vai receber sua sentença e pagar por tudo o que fez. E nisso os médicos chegam e entregam um documento para as autoridades. E o homem fala que os médicos diagnosticaram que Josefina Álvares está mal de suas faculdades mentais. Eles começam a questionar, e então as autoridades pedem para eles fazerem silêncio, e avisa que Josefina passará o resto de seus dias em uma clínica psiquiátrica. E então Regina chora muito e Josefina pisca o olho para ela, e deixa Regina arrasada. Na mansão, Roberta está pensando em qual será o veredito que deram sobre sua mãe, e diz que a única coisa que a conforta é saber que, louca ou não, ela passará o resto de sua vida presa. De volta à cadeia, Isidro furioso fala que isso é um absurdo, e que Josefina é a mulher mais maquiavélica que ele já conheceu, e Regina indignada fala que ela piscou. E não entende por que ela está se passando por louca se vai continuar presa, e Constanza explica que na ala psiquiátrica as coisas são bem mais leves. Antônio fala que cedo ou tarde essa mulher vai pagar por tudo, e Regina diz que ele tem razão, mas Fina dá risada mentalmente dizendo que eles acham que isso é o fim, mas na verdade é só um até breve para Regina e também para a família Monterrúbio. Na mansão, Matias está com Gonçalo, e coloca uma música para ele ouvir, e depois dá graças a Deus que ele está em casa. E nisso Gonçalo escreve no tablet perguntando se tem notícias, e Matias diz que não, e que Fina está sendo julgada, mas o principal é que ela não pôde contra ele. Gonçalo escreve que Matias foi seu maior motor para se recuperar, e ele conta para o pai que esses dias foram importantes para ele compreender algumas coisas, e também ver o quanto as pessoas o amam. E nesse meio tempo, Regina fala com os repórteres sobre a sentença de Fina, e então pede licença e vai falar com os amigos. Constanza pergunta se Antônio vai continuar com o seminário mesmo depois de tudo. E ele diz que sim, e que só foi para dar seu depoimento, e agora vai dedicar sua vida para Deus. Regina pergunta se eles vão continuar se vendo, e Antônio fala que vai precisar se afastar um pouco, e conta que vai ser enviado ao bairro de Guadalupe, e Inês fala que Renata e Jerônimo moram lá, e Antônio diz que foi isso que fez ele escolher esse lugar, porque sabe que Regina gosta muito de Renata, e quer ficar por perto. Regina agradece, e fala que com ele por lá ela ficará mais tranquila, mesmo sabendo que Fina não pode mais fazer nada contra eles. Eles decidem ir embora, e então vão saindo e Regina fica, e lembra do momento em que Fina piscou para ela, e fica um pouco atormentada. Mas depois decide ir embora. Na Bonita, Lázaro está com Manuela e Hermínia arrumando as coisas do casamento e escutando Carlos gritar com o pessoal para deixar tudo no lugar. E então ele vai até o cunhado e diz que eles têm mais coisas para fazer, e que ele precisa se decidir. Manuela fala que ainda precisam tomar banho e se arrumar, e Hermínia diz que vai estrear seu vestido. E Lázaro garante que vai ficar muito bem para sua Carina, que vai estar radiante. Lá dentro, Carina está com Alzira e Matilde, e confessa que está com um pouco de medo,
mas Alzira fala para ela não temer a felicidade. Porém, Matilde fala que entende a amiga, porque as coisas para elas não têm sido tão bem no amor. Mas Carina fala que Alzira tem razão, e que elas não precisam temer. Matilde pergunta se ela não teme nem o Dr. Álvaro, e Alzira fala para elas que ele não se atreveria a aparecer, porque sabe que a polícia está atrás dele, e Carina diz que ela tem razão, e que Álvaro não existe mais na vida dela. E enquanto isso, Leôncio olha o ônibus chegando no povoado, e então Álvaro aparece disfarçado, e ele fala que não reconheceu o doutor. E então Álvaro fala que eles precisam colocar as mãos à obra, mas Leôncio diz que não está muito convencido do que eles vão fazer. Álvaro fala que vai explicar tudo, e que ele não vai desistir agora, porque está junto com ele nessa, e deixa Leôncio tenso. No consultório, Larissa tenta convencer Marina a ir no casamento de Lázaro e Carina, mas ela diz que não quer encontrar com Renata e Jerônimo. Mas a moça fala que ela não pode ficar fugindo deles, e Marina explica que ainda não pensou na resposta que vai dar para Jerônimo sobre a proposta que ele fez. Ela pergunta do que se trata, e Marina conta que ele pediu para ela ficar no povoado, para que assim ele possa ficar perto de seus filhos. E então a moça fala para Marina dizer que ainda não decidiu, mas não deixar de ir aproveitar o casamento, e então Marina diz que tudo bem, e que vai sim à festa. Na Bonita, Jerônimo fala para Renata ligar e saber notícias de seu pai, e ela fala que pode fazer isso do escritório, e ele diz que vai com ela, mas Renata fala que não precisa, e manda ele ir ver Marina, mas Jerônimo diz que só vai fazer isso no dia seguinte, e que agora quer ficar perto dela, e então Renata diz que tudo bem e eles vão. Na Cruz de Amor, Ezequiel vai falar com Augusto no escritório e pergunta se ele precisa de algo, mas ele diz que não, mas resolve perguntar se tem certeza que Renata e Jerônimo chegarão no povoado, e Ezequiel fala que sim, e que eles já chegaram, e então Augusto diz que precisa esclarecer algo com Renata. Ezequiel sai, e Augusto pega o perfume e começa a cheirar. E então fala que enfim ele voltará a beijar os lábios de Renata de novo. Na Bonita, Jerônimo fala que Regina não atende o celular e então Renata pega e fala que vai ligar para sua casa, e nisso Regina e Constanza estão chegando, e ela sobe para falar com Gonçalo, e Constanza escuta o telefone e vai atender. Renata pergunta para a tia o que foi decidido sobre sua mãe, e ela fala que Fina ficará na ala psiquiátrica da cadeia pelo resto da vida. Então Renata fala que já imaginava isso, porque sua mãe já perdeu os sentidos, não é de agora, e então Jerônimo consola ela. Regina vai ver Gonçalo e diz que estava com muita saudade, e então Matias pergunta se a decisão para Josefina foi a ala psiquiátrica, e Regina diz que sim, mas que não acha que essa foi a decisão correta, e então se lembra de Fina pescando para ela e fala para eles não se importarem, porque acha que está ficando paranoica, e enquanto isso Fina é levada para a ala psiquiátrica. E Branca fica observando. E depois se aproxima dizendo que pelo visto deu tudo certo. E Fina fala que sim, e pergunta como estão as coisas com o diretor, e Branca fala que já deu um agrado para ele deixar ela usar o telefone, e garante que vai pedir para ela também. Fina agradece, e fala que estava pensando em como elas poderão começar a vingança. E acha que elas podem iniciar com Regina e Constanza, e então Branca acha ótimo. E nesse meio tempo, Leôncio pede ajuda, e então um homem desce do carro e pergunta o que ele quer, e ele fala que seu amigo precisa de ajuda, e quando ele se aproxima, Álvaro se vira e o homem o reconhece,
e então ele dá uma paulada nele, e os dois arrastam o corpo e Álvaro manda Leôncio tirar as roupas dele. Na Bonita, as mulheres estão no quarto arrumando Carina, quando Manuela chega com o vestido, e Carina agradece dizendo que é a segunda vez que se casa, mas a primeira que é por amor, e então Manuela diz que agora tudo será bom e feliz, e que Carina vai ver uma vida diferente, e então elas comemoram. E nisso Álvaro está disfarçado, e manda Leôncio amarrar o homem para ele não falar nada. E diz que agora eles vão seguir para a Bonita, e garante que nada será como Carina imaginou. Na cadeia, Josefina pensa em Roberta, e fala que precisa arrumar uma forma dela ficar por perto. E por mais que a filha esteja com raiva, não poderá se afastar dela, porque é sua mãe. Na Cruz de Amor, Augusto arruma umas coisas, e depois pega o perfume de Renata e fala que ela vai ser dele, mesmo que seja sem seu consentimento. E então pensa que vai pegar ela desprevenida e apagá-la, e então vai se aproveitar dela e garante que Jerônimo vai odiá-la. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe like.